Nematóides, visita e solução de controle. A equipe de Sucesso no Campo acompanhou um dia de monitoramento em lavouras atacadas por nematóides, trazendo informações para identificar as soluções na técnica de manejo. Diversas espécies de nematóides atacam as culturas agrícolas e estão entre as principais pragas que têm reduzido a produtividade de safras no Brasil. Zezé é representante de uma empresa que fornece nematicidas para o manejo e, durante visitas em diversas propriedades, falou a forma que é possível identificar e caracterizar plantas que foram afetadas por nematóides. Planta para identificar por nematóide, apesar de ser uma doença silenciosa, ela é bem fácil de identificar. Eu peguei aqui algumas plantas e que nós tiramos. Essa planta aqui está tratada com o pacote tecnológico Balagro. Se nós observar as raízes aqui, elas não têm lesão, elas estão com a sanidade muito boa e estão brancas. Então assim, esse aqui é uma característica que da planta tratada. Olha aqui a raiz, ó. Então aqui é uma área que está livre de nematóide. E aqui nessa mesma lavoura, a planta não tratada e a planta tratada. Você pode olhar que a sanidade das raízes aqui, ó, as raízes pivotantes, as principais raízes estão muito boas. E aqui na área não tratada, ela está totalmente comprometida. E num caso que nós estamos aqui nessa área com pouca chuva, você vê a diferença da soja, ó, o tamanho, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é nematóide, é o que a nematóide causa. É o que a nematóide causa, ó. Se nós for olhar aqui, olha a quantidade de massa e a quantidade de raiz. Então isso aqui é o que o produtor não consegue enxergar ou identificar quanto que ele está perdendo. É muito difícil de saber, mas o dano econômico é alto. Então a nematóide, como eu falei, ela é uma doença que trabalha quieto, mas quando ela aparece o estrago é grande. Os parasitas são vermes que atacam as raízes das plantas, impedindo que os nutrientes cheguem na parte superior das cultivares, resultando em plantas desabilitadas, com porte reduzido e algumas vezes podem levá-las à morte. As lavouras estão sujeitas ao ataque de diversos tipos de pragas ao longo de seus ciclos. Os nematóides se destacam porque podem atacar a cultura desde o início, provocando e causando prejuízos com as necroses e deformações. O clima pode ser um dos fatores contribuintes para a propagação do ataque. O que nós falamos, questão de condições de ambiente, umidade no solo, né, e temperatura. Então, temperatura não seria um fator limitante para nós aqui no Cerrado. Então, umidade sim, tem umidade no solo, está favorável ao desenvolvimento da cultura, para o nematóide está excelente. Então, essas condições permitem sim ele infectar a planta e ele propagar de forma significativa. No Brasil, a presença dos nematóides é verificada em praticamente todas as áreas produtivas do país. E por atacar diversas culturas, o manejo é ainda mais complexo. A estratégia começa pela identificação das espécies, para assim tomar medidas necessárias para cada caso. Assunto para o professor e pesquisador Hércules Campos. Entenda. Hoje o manejo de fitonematóides, nós temos que pensar em manejo integrado, né? Você utilizar aí diferentes estratégias, né, que possibilita reduzir, né, cada uma ter uma ação, reduzindo aí, ajudando a redução da população. Não devemos pensar em estratégias isoladas para implementar numa determinada área, né? É sempre em conjunto. Então, de acordo com o nematóide presente, o nível populacional, aí ele estabelecer aí as regras, as estratégias de manejo, né? Começando principalmente pelo manejo do solo, né? Questão de preparo desse solo, correção do solo, fertilização desse solo, a escolha de uma variedade, né? O sistema de plantio dele. A gente fala que o sistema de plantio direto é o mais adequado para manejo de nematóide, né? Isso é muito importante, evitando não só a disseminação, mas condição para o nematóide se desenvolver, né? Então a escolha da variedade é muito importante também, né? E após retirar essa cultura, o que ele vai colocar como cultura sucessora ali, como sucessão de cultura, né? Uma cultura que
permite uma menor reprodução do nematóide, colabora também por desenvolvimento, formação de palhada, matéria orgânica no solo, né? E também, se for possível, ele usar rotação de cultura. Na safra seguinte, ele usar uma alternativa, ou seja, uma cultura que não seja tão hospedeira ou não seja hospedeira desse nematóide. Então é um conjunto de estratégia que deve ser utilizado. As perdas econômicas são incalculáveis e os danos na lavoura também. Caso se não houver o tratamento, não necessitará fazer o replantio, porque perde a janela de plantio, perde época. A nematóide, como eu falei, tem que ser um tratamento preventivo. Nós temos que começar com o tratamento antes. No momento que foi identificado, nós temos que fazer o manejo correto para a gente conseguir não ter dano econômico. Zezé garante que os inseticidas usados nas lavouras visitadas, assim como na Fazenda Jardim, é de grande eficiência e falou para os interessados onde podem encontrar o pacote tecnológico que foi usado na técnica de manejo. A Balagro tem esse pacote tecnológico. Nós temos em Jataí a Agromarcas, que é a empresa que distribui. A Balagro, ela está responsável por Jataí região. Lá nós temos pessoas que são conhecedoras do campo e tecnicamente apropriada para instruir o agricultor, para ajudar o agricultor, que são pessoas que conhecem o nematóide, que vem sendo treinado, que vem trabalhando com isso. Então a Agromarcas é a distribuidora para nós, para Jataí região. E a gente está sempre acompanhando. Essa aí foi uma das visitas feitas nessa primeira semana do ano.